Você conhece o orixá Xangô, orixá de personalidade forte. E os filhos de Xangô como serão? Hoje, diretamente de um filho de Xangô, características dos filhos de Xangô. Um salve com muita alegria, família uma de boa. Esse é um canal de religião, então nós começamos sempre da mesma maneira. Eu peço nesse momento que meu pai Xangô, juntamente com todos os orixás e guias, te abençoem de forma que todo e qualquer mal que esteja com você, que seja quebrado e que caia por terra, e que durante todo o tempo da nossa reunião virtual, que você receba todos os axés, todas as energias positivas para recuperar o seu equilíbrio e a sua felicidade. Esse aqui é o canal Uma de Boa, 12º ano da série. E galera, por favor, né? Sabe como é que é? Você que nos acompanha, eventualmente, você já está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos. A gente é só gratidão. E é isso aí, galera. Dia 24 de junho agora é dia de São João Batista, data onde muitos terreiros de Umbanda comemoram o dia do nosso pai Xangô. Então agora é o momento de a gente falar sobre o assunto Xangô, né? E falar também sobre como são os filhos de Xangô. Quais são as qualidades que os filhos de Xangô demonstram? Quais são os problemas que os filhos de Xangô também vivem? Hoje a gente vai abordar esse assunto. Para começar esse vídeo, para ficar bem bacana, quero lembrar uma coisa que para mim é muito interessante, é curioso. Os meus dois pais de santo são filhos de Xangô, assim como eu. Então, se eu pegar o pai Osmil do Colli, é Xangô com Nanã. Se pegar pai Ronaldo Linares, é filho de Xangô com o Iansã. E eu, pai Márcio Caim, sou filho de Xangô com o Iemanjá. É impressionante a quantidade de pais de santo que eu já conheci que são filhos de Xangô. Mas antes que você comece a pensar, então, para ser pai de santo tem que ser filho de Xangô? A resposta é não, não tem. Tá? Não existe essa obviedade, não existe esse caminho. Dependendo da sua coroa, você pode se tornar sacerdote. Para isso tem que realmente querer viver a Umbanda, estudar e se dedicar muito. E desde já eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você é filho de Xangô? Se é, coloca nos comentários. Você conhece algum filho de Xangô? Fala pra mim o que é que você mais ama no filho de Xangô que você conhece. O que é que você mais tem problema, o que é que você mais detesta nos filhos de Xangô. E realmente, filhos de Xangô são assim, pessoal. Ou você ama, ou você não quer eles nem por perto de vocês. São de personalidade muito difícil. Mas coloca que a sua relação com o Xangô e os filhos de Xangô aqui nos comentários. Eu, filho de Xangô, eu vou adorar ver. Tenho certeza que eu vou me surpreender e até vou dar algumas risadas, porque vou ter que concordar com muita coisa, felizmente e infelizmente. Mas vamos lá, né, pessoal? Primeiramente, vamos lembrar como é que é o orixá Xangô. Lembrando, quem é o orixá Xangô? É um orixá que a gente fala, orixá da justiça, orixá das pedreiras. São as primeiras palavras que vêm quando a gente cita esse nome Xangô, né? Justiça está ligada a Xangô. Tá certo isso? Claro que sim. Xangô é sim o orixá da justiça. Mas será que ele é só isso? Não, né? Acho que o Xangô tem muitas, né? Assim como qualquer outro orixá, Xangô tem muitas atribuições. E eu vou discorrer rapidamente aqui para a gente poder entrar na história, né? Nessa coisa das características dos filhos desse orixá. Xangô é um orixá ligado à justiça, à sabedoria, à vitória, à nobreza, à realeza, à prosperidade material, à ampliação dos horizontes, né? Em todos os aspectos. Desde você acumular patrimônio, riquezas materiais, até mesmo você ampliar os limites da sua mente, né? Do seu conhecimento. O Xangô está sempre ligado a essa coisa. O pessoal fala, está sempre ligado à lei. Não, tudo que é documento. Então, um contador que cuida dos documentos fiscais de uma empresa, ele é uma profissão que está ligada a Xangô. A política e tudo que existe para melhorar a vida do ser humano, né? Como, por exemplo, desde o líder de uma sociedade de amigos de bairro, todas essas funções, essas atividades, né? Estão ligadas ao orixá Xangô. Tudo que é liderança também
de uma forma de não liderança militar. Liderança militar é uma coisa que está mais ligada a Ogum, a liderança de seres humanos, de pessoas civis. E isso também está muito ligado ao Orixá Xangô. O Orixá Xangô, ele está ligado muito fortemente às pedreiras, sem dúvida nenhuma, à rocha, essa coisa que mostra o caráter que a decisão de Xangô, ela é dura, ela é firme, ela não pode ser movida. Está ligado a essa coisa da pedreira, que a gente fala que Xangô derruba suas pedreiras, né, em quem é injusto, e também ele segura as pedras para não caírem na cabeça dos justos. Xangô não admite mentira de forma nenhuma, e Xangô é um orixá que ele cuida muito bem dos seus filhos e sempre ele é misericordioso, mas que a gente costuma dizer que você não pede justiça a Xangô. Por quê? Porque se o grande rei, lembrando que Xangô é o único orixá que nós temos relatos históricos da sua existência. Xangô e Oiá, nós temos esses relatos, né? Que Oiá que a Yansan foi a rainha de Xangô. Mas essa coisa, se você vai pedir justiça para o grande rei, o que vai acontecer? Ele pega você, não vai ver aquele momento que você está vivendo. Ele vai avaliar a sua vida toda, ele vai avaliar o seu espírito em todas as encarnações. E se ele for avaliar dessa forma, gente, pode ser que você não tenha tantos direitos quanto você pensa. Por isso a gente não costuma pedir justiça ao rei, mas nós pedimos misericórdia, que ele se apiede de nós, nos dê a condição de superar aquela situação adversa ou aquela situação que nós julgamos injustas para nós. E é claro, né, gente, eu estou falando isso de uma forma muito geral, não vou aqui, isso aqui não é um vídeo para falar do Orixá Xangô, mas é impressionante a gente dizer que Xangô transmite todas essas características para seus filhos. E lembrando que a gente vai separar aqui as características de quem tem Xangô de frente e de quem tem Xangô no juntó ou no adjunto, como você preferir. Eu sou uma pessoa que carrega o Xangô de frente. O que é ter Xangô de frente? Lembrando rapidinho, o orixá de frente é a minha essência. Normalmente é o orixá que mais transmite características para a pessoa. Se eu sou Xangô de frente, é natural que eu tenha muito mais características de Xangô do que do meu orixá de junto. Então a primeira coisa que é natural e é muito comum, e isso é muito divulgado, muitos livros, muitos já falaram disso, é das características físicas dos filhos de Xangô. Os filhos de Xangô, eles podem não ter muita altura. Eu sou uma pessoa que tem 1,83 m, já não é muito padrão para Xangô, já é considerado alto para Xangô. Porque os filhos de Xangô, normalmente, eles são mais baixinhos, mais atarracados. Muitos gostam de descrever os filhos de Xangô meio sem pescoço. Mas que tem, apesar de eu falando dessa forma, parece que eles não têm características que despertem beleza. Os filhos de Xangô são muito charmosos por natureza. É da característica deles, porque eles não é só a aparência, mas eles sempre somam a sua forma de ser e a sua forma de se comunicar. Filhos de Xangô, apesar de não serem filhos de Exu, né, eles se comunicam muito bem, eles sabem falar para as pessoas muito bem. É uma coisa, a voz do filho de Xangô normalmente são vozes mais potentes, mais fortes. Então você imagina uma pessoa que está fazendo um discurso ou dando uma aula, magistério, né, essa coisa de ser professor não está necessariamente ligado a Xangô, mas falar para uma multidão, falar para pessoas, isso sim é uma coisa que está muito ligada a Xangô. Xangô tem essa capacidade de incendiar as pessoas ou de convencer as pessoas daquilo que ele está falando, de fazerem com que aquelas pessoas sigam o que aquela pessoa está falando. É uma característica muito forte do filho de Xangô, que inclusive o filho de Xangô tem que ter muito cuidado com essa característica. Por que tem que ter cuidado? Porque você tem essa capacidade clara de convencer as pessoas, mas se você usar isso para o errado, a energia do seu orixá vai enfraquecer muito. O Xangô não admite, né, a mentira. O erro ele até tolera, não que ele aceite, tá? Mas essa coisa de você mentir, saber que está fazendo errado, convencer uma pessoa a fazer uma coisa que não devia, um filho de Xangô paga muito caro por isso. E não é só por isso, né? A gente sempre fala que filhos de Xangô não devem ser injustos e não devem proferir mentiras de forma nenhuma.
O filho de Xangô ele tem que ter muita responsabilidade com tudo que fala. Porque se eu tenho Xangô de frente, Xangô é a minha essência, para que essa essência seja forte dentro de mim, me leve, me dê a condição de cumprir essa vida terrena, de cumprir a minha missão nessa vida terrena, eu tenho que realmente estar com essa sintonia com esse meu orixá de frente muito forte. E se eu começo a mentir ou ser injusto com as pessoas, eu começo a me distanciar dessa essência, começo a enfraquecer e aí passo a ser um prato bem fácil para a espiritualidade inferior, para os quiumbas. Uma outra característica dos filhos de Xangô, que os filhos de Xangô são perseguidos de alguma forma por gente que quer fazer as coisas erradas, gente que quer levar o filho de Xangô para o caminho errado. Ele tem que ter uma personalidade muito forte, porque senão ele cai. Eu tenho uma história que eu acho que é a primeira vez que eu vou contar aqui no canal Umbanda de Boa. Nós tínhamos uma empresa, né, de óleo lubrificante, eu, meus irmãos, a minha família. E eu lembro que por um período da minha vida, acho que por mais ou menos 1 ano e meio, toda terça-feira, às 5 horas da tarde, chegava um rapaz que ele chegava para mim e falou: ô Márcio, eu tô com uma carga de óleo, você não quer comprar? Eu falei: mas de onde é essa carga de óleo? Não, é que um cara trouxe lá não sei de que cidade. Falar: tudo bem, você emite nota fiscal? Não, eu não emito nota fiscal. E eu comecei a ficar preocupado. Eu falei: não, se não tem nota, não quero comprar. E eu comecei a achar estranho. As primeiras vezes eu até recebi a pessoa dentro da empresa. Depois, quando eu fui tirar informações, eu sabia que essa pessoa ela era especialista em roubar cargas de caminhões. Olha que absurdo. Eu não mais, né, deixei esse cara entrar na minha empresa. Eu ia atender ele na rua. Até ele achava estranho: você não vai convidar para tomar um café? Falei: cara, eu tô morrendo de pressa. O que foi? Não, eu tô com outra carga de óleo. Era assim, era 1/5 do valor da carga de óleo. E eu falava: não, eu até tinha dinheiro. E em épocas que eu estava precisando de dinheiro, olha a tentação, né? E eu falei: puxa vida, se eu pegar esse dinheiro, eu multiplico esse dinheiro rapidinho. E eu falava: não, não. E esse cara, ele foi por 1 ano e meio, quase que todas as semanas me provocar. Aí tinha dias que eu falava: Senhor Deus, o que eu vou fazer? Eu estou precisando de tanto de dinheiro. E esse cara veio me provocar. Eu sempre consegui falar não, até que uma hora essa pessoa desistiu. Mas essa não foi a única vez que eu fui realmente perseguido por essa coisa de gente querendo me levar para o caminho errado da vida. Então o filho de Xangô tem que ter muita atenção. Ele vai ser tentado nessa situação, ele tem que ter uma opinião muito férrea, muito firme, e lembrar que de alguma forma, se Xangô está à nossa frente, nós temos a obrigação de seguir o caminho reto. Uma outra coisa que eu não falei das características físicas dos filhos de Xangô é que, além de ser mais baixinhos, mais atarracados, alguns falam que não tem pescoço, eles também são mais cheinhos, né? Por que os filhos de Xangô são mais cheinhos? Porque eles são muito comilões, eles gostam de comer bem. Quando a gente fala da parte dessa coisa da gastronomia, o filho de Xangô gosta de comer bem. Não é uma das minhas características, é até importante dizer. Não é porque eu sou filho de Xangô que eu tenho que ter todas as características dele. Mas Xangô gosta de consumir iguarias diferentes, né? Ele tem essa coisa do paladar de experimentar coisas novas e diferentes. Eu não tenho muito essa característica, até que a minha família sabe muito bem disso, inclusive, né? Mas é sim uma das características de Xangô. Outra coisa que é uma característica clara de Xangô é a afeição por pimenta, de comidas condimentadas e apimentadas. Eu também gosto, mas que depois de um certo tempo na minha vida, hoje eu evito um pouco para não ter problemas de saúde, mas eu já comi muita pimenta na minha vida. Mas são características que eu acho engraçadas, mas que quando você começa a conversar com as pessoas, você percebe que são reais. Filhos de Xangô, desde muito novos, são pessoas que eles nem sabem como, mas eles são excelentes conselheiros. Muito comum pessoas muito mais velhas e muito mais experientes pedirem a opinião de um filho de Xangô, menos experiente ou bem mais novo. O filho de Xangô vai conviver com isso a vida toda. Eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, eu sempre andei com pessoas muito mais velhas do que eu. Tipo, eu tinha 16, eu andava com gente de 21, 22. Tinha 18, eu estava com gente de 25 anos, né? E era comum eles perguntarem para mim: poxa, Márcio, o que a gente faz nessa hora? E eu perguntava: por que você está perguntando para mim? Eu sou o mais novo da turma. Isso é uma coisa que realmente me perseguiu, e eu conversei com inúmeros filhos de Xangô e filhas de Xangô também. Parece que nós fazemos o papel da pessoa ajuizada. Eu lembro que na faculdade eu saía com uma galera, né? Faculdade, tempo de bagunça, né? Eu lembro que eu que punha o ponto final nas bagunças. Falava: ó, gente, já é hora da gente dormir, todo mundo vai trabalhar amanhã. Eu era o mais novo das pessoas, e eu que falava às pessoas: não, tá na hora de a gente parar, vamos todo mundo embora para casa, vamos dormir, que amanhã todo mundo tem que trabalhar.
Isso é uma coisa do filho de Xangô, o seu ajuizado, aquele que traz aquela coisa da seriedade e da responsabilidade. Não que ele não goste de se divertir, não, tá? Filho de Xangô é muito festeiro, gosta de festa, gosta de se divertir, gosta de entretenimento, tá? Mas não que ele não saiba qual é a sua responsabilidade. Outra característica do filho de Xangô é, o filho de Xangô, normalmente ele é aquele bom funcionário, que tudo que ele vai fazer bem feito, ele nunca vai roubar, eles são pessoas muito confiáveis, mas ele nunca sabe que caminho seguir na vida. O filho de Xangô, ele tem 20 anos, ele não sabe qual o caminho, ele só sabe que ele quer ser grande, mas ele não sabe o quê. Ele começa a faculdade, ele para, ele não tem dúvida de muita coisa, tudo que ele for fazer, se predispor a fazer, principalmente em termos profissionais, ele vai procurar fazer o melhor possível, mas realização, o filho de Xangô vai demorar muito a ter uma realização na sua vida, até porque ele tem dificuldade, ele sabe aconselhar os outros, mas tem dificuldade de se aconselhar, de aconselhar a si mesmo. Ele tem essa dúvida sempre com ele. Então, assim, ele pode trocar muito de profissão e é somente depois, entre 40 a 42 anos, é que o filho de Xangô tem uma mudança muito grande em sua vida e aí realmente ele vai encontrar o caminho que ele realmente vai seguir na sua vida. Curiosamente, foi com 42 anos que a gente montou. 42 não, com 40 anos, eu tinha 40 anos, quando a gente montou um Band de Boa. Só que essas coisas são números que não saem da minha cabeça para confirmar. E tudo isso que eu estou falando nesse vídeo para você, são coisas que eu já confirmei com muitos outros filhos de Xangô. Então, até os 40 anos eu estava meio perdido. Com 40 anos eu comecei um Band de Boa, não era uma coisa para ser a profissão da minha vida e acabei me encontrando sendo professor, sendo construtor de conteúdo aqui na internet, principalmente aqui no YouTube. Então você vê como essas coisas batem. Lembrando, tá, gente? Não é só o filho de Xangô que tem profunda mudança em sua vida perto dos 40 anos. Os filhos de Ogum passam pela mesma situação, apesar de serem orixás bem diferentes, seus filhos têm comportamentos bem distintos. Os filhos de Xangô têm uma característica que é muito comum, são teimosos, mas são teimosos de uma forma absurda. Às vezes estão vendo que estão errados, e enquanto eles não dão com a cara na parede, eles não param, né? Estão vendo que está tudo dizendo que não é aquele o caminho, e ele costuma, não, que vai dar certo, ele vai até que fala, tudo dá errado, fala, não, tudo bem, agora eu tenho certeza que não era para ser assim. Mas, cara, já fazia 6 meses que as coisas estavam mostrando para você que não era esse caminho e você continua insistindo. Essa teimosia faz com que o filho de Xangô se indisponha com pessoas e até perca dinheiro, né? Principalmente antes dos 40 anos. Uma coisa que muita gente deve estar falando, o que tem nesses 40 anos? 40 anos, né, eu não achei nada escrito sobre isso, estou falando da minha própria experiência. Eu acho que 40 anos ele traz uma maturidade diferente. Então o filho de Xangô passa a ter um pouco mais de tranquilidade para avaliar, para interpretar os sinais e para fazer escolhas com mais sabedoria. Lembrando que sabedoria é uma coisa do filho de Xangô, mas volta a falar, é fácil você transmitir sabedoria aos outros. Usar essa sabedoria na sua própria vida é uma coisa que o filho de Xangô realmente tem muita dificuldade. Uma outra coisa que todo mundo deve saber, né? Assim como o orixá, em alguns itãs e algumas lendas do povo iorubá, ele colocava bolas de fogo pela boca. Eu acho que para os filhos de Xangô isso se transforma nos ataques, nos rompantes de raiva, de ira que os filhos de Xangô têm, que são coisas muito feias, né? Quando o filho de Xangô briga com alguém, quando ele perde a paciência, ele acaba tendo um comportamento muito, muito negativo. Isso é uma coisa complicada. Isso afasta muitas pessoas do filho de Xangô, apesar dele não ter tanta dificuldade em pedir desculpa. Pede desculpa, só que depois o meu pai de sangue, ele falava, eu vou dar um tapa na sua cara e vou pedir desculpa na sequência, pode ser? Então é duro, né? Você causa uma tragédia e vai pedir desculpa. Então o filho de Xangô perde muitas pessoas queridas na sua vida por causa desse tipo de comportamento. Não só na hora da raiva o filho de Xangô se perde. Outra característica muito comum nos filhos de Xangô, que a gente chama de sincericídio. Ele não sabe a hora de ficar quieto. Ele está vendo uma coisa que ele não concorda, ele fala abertamente, sem freio. Ele acaba falando coisas que magoam as pessoas, coisas que não tem nenhuma necessidade de falar. E ele acaba
magoando as pessoas. Então o filho de Xangô tem que ter muito cuidado. Isso é uma coisa que a idade melhorou muito em mim, sabe? De eu olhar, não concordar com uma coisa e hoje saber, conseguir conter um pouquinho a minha língua, né? De não falar tudo que eu penso ou tudo que está passando na minha cabeça, tudo que está no meu sentimento. Sincericídio é uma coisa muito complicada na vida dos filhos de Xangô. Isso tem uma coisa que o filho de Xangô vai lutar a vida inteira, principalmente quem tem Xangô de frente, é com relação à arrogância e à soberba. O filho de Xangô, ele tem muito essa coisa, eu sei do que eu estou falando, ele bate muito nessa tecla. Só que uma coisa é você ter 20 anos, 25 anos e falar uma bobagem de tipo, só eu sei. Outra coisa é você estudar, viver. Depois dos 40 anos, quando você está mais maduro, é engraçado, você teria até propriedade para falar mais coisas. Mas você já fala menos, você é menos pedante. Eu falo que eu, como filho de Xangô, eu luto constantemente para trabalhar a humildade dentro de mim, porque arrogância e soberba é uma coisa que me pega. Quando eu fico contrariado, aquilo vem com muita força em mim. Apesar dessas características, né, filhos de Xangô são as pessoas que têm aquela capacidade de construir coisas grandes. As coisas difíceis, as coisas grandes que vão mudar a vida das pessoas, normalmente são eles que estão encabeçando ou estão diretamente envolvidos com essa situação de construir coisas grandes para a melhoria de vida das pessoas, construir organizações que realmente vão mudar alguma coisa no mundo, ou uma associação, religiosa ou não, que vai ajudar muita gente, ou vai criar, sei lá, uma organização, uma ordem de alguma coisa que vai ajudar para regular melhor uma profissão, por exemplo. Eu acabei de lembrar a Ordem dos Advogados do Brasil, mas aí seria muito clássico, né? Porque a função da advocacia, a função de ser advogado está muito ligada a Xangô, até porque são profissionais que estão ligados à justiça. Com certeza, Xangô tem essa coisa muito forte, né, nos seus filhos. Lembrando que os filhos de Xangô, volto a falar, podem ser advogados, podem ser contadores, podem ser administradores financeiros, eles são muito bons nisso, podem ser construtores, não aqueles que vão fazer o projeto, não são aqueles que vão pegar no batente, não é a cara do filho de Xangô, mas coordenar uma obra, fazer com que um cronograma se cumpra, está muito ligado a eles. Segredos, né? São coisas que você pode contar a um filho de Xangô, que eles são muito confiáveis normalmente, e são pessoas que tendem a ter mais de um casamento na vida, mais de um relacionamento, tá? Porque quando uma relação esfria, o filho de Xangô faz tudo para que uma relação dê certo. Quando não dá, ele tem aquela dificuldade de partir para outra, né? Porque o filho de Xangô, tudo que ele vai fazer, ele acha que é definitivo. Assim como é a pedreira de Xangô, ele acha que tudo que ele vai fazer é definitivo. E a gente tem que entender, filho de Xangô, eu estou falando para mim mesmo agora, que nem tudo é definitivo. Tudo tem que ser alimentado, mas tem coisas que nasceram para ter um encerramento de ciclo. O filho de Xangô tem um pouco de dificuldade com os encerramentos de ciclo, mas ele tem aquele luto da relação que não deu certo, do projeto que não deu certo, mas depois de alguns meses ele recupera e segue adiante, até com muito mais facilidade do que qualquer outro orixá. Só que ele tem que ter aquele período de luto, de dor de cotovelo, tipo, não deu certo. Depois ele segue para frente. Filhos de Xangô são normalmente muito prósperos. E assim, se ele tiver um pouquinho de dinheiro, ele vai gostar de gastar dinheiro. Filho de Xangô, ele depois de uma certa idade, ele começa a entender que é importante guardar dinheiro. Que filho de Xangô tem pânico em ficar sem dinheiro. Porque ele gosta de comer bem, ele gosta de uma vida boa. Se ele puder almoçar fora, jantar fora com frequência, ele vai. Ele gosta de ter um bom carro. Ele é a nobreza. E tem uma coisa que uma mãe de santo, a mãe Alda, né, que essa era a filha de Ançã de frente, ela falou para mim que eu nunca esqueço, no momento que eu conheci a mãe Alda no momento que eu estava com uma dificuldade financeira muito grande. E eu falei, mãe, estou com uma dificuldade muito grande, o que eu poderia fazer, né? Ela falou, uai, você não é filho de Xangô? Seu pai é rei, rapaz. Se seu pai é rei, você é príncipe. Peça a seu pai Xangô a parte da herança que lhe cabe, da prosperidade que você precisa ter para ter uma vida boa e ter uma vida digna, e seu pai vai te atender. E é curioso que logo depois eu fiz realmente uma oferenda pedindo isso, né? Pai, se o senhor é meu pai, eu sou príncipe. Se o senhor é rei, eu sou príncipe. Eu peço o meu direito na herança, que o senhor me ajude a ter prosperidade na vida.
E foi no ano seguinte que a gente montou o canal Um Banho de Boa. É uma curiosidade incrível isso, gente. Mas foi muito verdade. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que você também não. Mas filhos de Xangô são assim. São muito difíceis de conviver. Mas são pessoas que têm uma generosidade, uma bondade muito grande. E de uma forma geral, apesar dessa dificuldade em se conviver com os filhos de Xangô, são pessoas que normalmente valem muito a pena. Tem uma coisa que faço questão de falar, é uma coisa que muita gente já escreveu e que eu não concordo. A pessoa fala, todo filho de Xangô é infiel. Até porque quando você vê os mitos dos Yorubás, os Itãs, tem muitas situações que Xangô assediou, Oxum assediou, Euá, que foi buscar Oxum, que quis tentar roubar Oxum para ser sua esposa e conseguiu, né? De todas as mulheres que Xangô fica procurando, de que Xangô como rei tinha 3 esposas e tinha um harém. Então as pessoas falam, filhos de Xangô são infiéis. Isso não é realidade, gente, isso é uma piada. É a mesma coisa que falar que filhos e filhas de Ança de Frente também traem seus companheiros e companheiras. Isso é uma piada. Eu acho que a pessoa que trai constantemente uma pessoa é uma pessoa doente, independente de ser filho de Xangô, ela precisa de tratamento. Se eu acabei de falar desde o começo do vídeo que nós, filhos de Xangô, temos que ter uma vida reta, temos que ser honestos e temos que falar a verdade, como é que traição pode ser uma característica de Xangô ou mesmo dos filhos e filhas de Xangô? Isso não procede. Uma coisa muito curiosa com as filhas de Xangô é que a filha de Xangô às vezes pode não ter uma beleza física muito evidente, mas tem um charme muito peculiar. Isso é muito curioso também. Outra coisa, nas filhas de Xangô, quem tem Xangô de frente, é que as filhas de Xangô são de uma capacidade para o comércio incrível. Elas podem até não seguir nessa profissão ou nessa área de atuação, mas se elas se puserem a vender qualquer coisa, mulher que tem Xangô de frente tem uma capacidade financeira absurda. Muito curioso e confirmado isso, viu, senhoras e senhores? E daí fica a pergunta que você deve estar fazendo. Tá, esse é Xangô de frente. E Xangô no Juntó? O que significa? Como que é Xangô no Juntó? Os filhos de Xangô no Juntó costumam ser inseguros, porque o filho, quem tem Xangô de frente, tem uma coisa que eu não falei, que eles são muito decididos. Mesmo quando tomam uma decisão errada, eles são muito decididos e são muito atirados, né? Por isso que conseguem construir coisas grandes, inclusive. No Juntó, quem tem Xangô no Juntó pode ser inseguro e ter medo de tomar decisões. Tem medo o tempo todo de errar. O medo não faz parte da pessoa que... Claro que o medo todo mundo tem, mas quem tem Xangô de frente não tem muito relação com medo. Mas quem tem Xangô no Juntó acaba desenvolvendo muitos medos e ele tem que trabalhar muito bem isso. Lembrando que ele vai ter que aprender. A missão de quem tem Xangô no Juntó é aprender a ser firme, aprender a ter posição, ter postura, aprender a agir com justiça. E até mesmo aprender a falar a verdade. Quem tem Xangô no Juntó pode ter problemas em falar toda a verdade, ou mesmo de falar mentiras. Que ele está nessa vida, o Xangô no seu Juntó está mostrando que você tem isso para aprender, esse caminho para aprender. Mas quem tem Xangô no Juntó, acima de tudo, tem que aprender que ele tem capacidade por si só de construir qualquer coisa, de coisas grandes. Então, se quem tem Xangô no Juntó, ele vai deixar, ao mesmo tempo que deixa você mais tranquilo, e se você tranquilo de uma forma geral de ser Xangô no Juntó, é diferente que é Xangô no seu emocional, mas se você perder a paciência, é muito mais feio quem tem Xangô no Juntó perder a paciência do que quem tem Xangô de frente, porque o Xangô de frente é a razão, Xangô no adjunto, no Juntó é emoção, e aí a emoção exacerba e explode tudo. Então assim, Xangô é um orixá que sempre vai te conduzir à vitória, à realeza, à nobreza, à vitória, à prosperidade. E é um orixá que eu amo de coração. Eu sinto muito de falar que o dia que eu sempre acreditei que eu era Ogum de frente. Porque na época eu trabalhava com Exu Tranca-Ruas, eu achava que era Ogum de frente. Quando o pai Ronaldo Linares jogou para mim e falou que era Xangô de frente, aquilo foi uma decepção incrível. Eu não me via como Xangô de frente de forma nenhuma. E eu fiquei quase um ano, eu abandonei essa ideia de esse negócio de orixá de coroa não quer dizer nada. Depois de mais ou menos quase um ano eu comecei novamente. Falei, pô, o que tem nesse Xangô aí? Deixa eu estudar. E eu comecei a estudar com mais profundidade.
E comecei a me encontrar tanto nesse arquétipo, nesse perfil do Xangô de frente, que eu falo, meu Deus do céu, hoje é até piada, hoje eu dou risada, como é que eu posso ter pensado que eu poderia estar associado a qualquer outro orixá? Eu sou muito Xangô, e é um orixá que eu vou também sempre lutar para mostrar sua força, sua realeza. Xangô é meu orixá de frente, Xangô é o orixá regente do Tufra, até brinco muito, falo muito isso nas orações no Tufra, que o rei, ele é rei de todos, que todos somos súditos, que mesmo aqueles que não têm Xangô na sua coroa, também são filhos e filhas do grande rei Xangô, que é o orixá regente do Tufra. E com certeza a gente tem uma coisa muito curiosa no Tufra, a Sueli está aqui. Todas as velas, todos os orixás têm velas de 7 dias. A vela de Xangô é a única que dura de 3 a 4 dias, todas as semanas, que a gente tem que estar sempre monitorando para não deixar faltar luz, né? Faltar energia, faltar conexão com o Xangô. De tanto que os filhos absorvem a prosperidade no Tufra. No Tufra todos somos prósperos, assim como graças ao meu pai Xangô, Caô Cabecilê, meu pai, eu sou uma pessoa muito forte, muito saudável e muito próspera. Filhos de Xangô têm que ter um pouco de cuidado com o fígado e intestino, são 2 órgãos que costuma pegar bastante para eles, até porque eles gostam de comer muito e às vezes dão uma exagerada. No geral, ser filho de Xangô, na minha opinião, é tudo de bom. Mas lembre-se, você tem até 40 anos, o filho de Xangô, ele tem muita dúvida do que vai ser, do que ele quer e de como conseguir essa coisa de ser grande. Na hora certa, filho de Xangô, filha de Xangô, as coisas vão dar certo para você. E você que tem Xangô no Juntó, tenha certeza, não tenha medo, faz o que é certo, segue adiante, mesmo parecendo que tudo está contra você, segue, e você vai descobrir que você tem uma força que você nunca imaginou, que se você poderia ter isso dentro de você, que é o Xangô que está dentro de você. Você que sabe que tem chamado para pai ou mãe de santo, ou que quer conhecer com mais detalhes os fundamentos da nossa religião, eu venho convidar e chamar você para o nosso curso Mandiboa de Fundamentos para o Sacerdócio. Curso completo, com teoria e prática. As aulas são à distância, são gravadas, mas 50% das aulas são de aulas práticas, onde você vai me ver fazendo, realizando as coisas na prática, desde obrigações para os orixás e muito mais coisa. Aqui é um sacerdote que é atuante, e nesse curso você vai entender como funciona a defumação, bate-folha, descarrego com pólvora, amacia, o batismo, como faz o assentamento vibratório do seu terreiro, e ainda você vai aprender a legalizar e gerenciar o seu terreiro, tanto financeiramente como conduzir seus filhos de fé com muito mais eficiência. Tudo isso com os benefícios que você já conhece, está tudo aqui na tela, e com a qualidade de um bandiboa de ensino. Aqui você não é um número, aqui você será meu filho de fé, e quem se formar nesse curso terá meu apoio para o resto da vida. Clica no link no primeiro comentário fixo, ou no QR Code aqui do meu lado, responde o formulário, clique em enviar, será direcionado ao WhatsApp do Nilton, que vai ter o maior prazer e o maior carinho em te atender. Eu vou ficar aguardando tua matrícula e peço, me dê a honra de ser o seu professor e o seu pai espiritual. E eu acho que, aliás, filho de Xangô não tem que achar nada. Ou ele sabe e fala, ou ele fica quieto. Eu acredito, sim, que esse vídeo valeu a pena. Então deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho aqui. A equipe fica feliz quando você deixa o like. E não deixe de deixar seu comentário. Se você se identificou, se você que não sabe quem é a sua coroa, se você se identificou com as características que eu citei aqui sobre Xangô, se você acredita ter Xangô na sua coroa, ou se você conhece uma pessoa que fala, esse é muito Xangô. E como lembre-se que eu pedi lá em cima para você deixar os seus comentários das suas histórias e experiência com os filhos e filhas de Xangô. Se você tem dúvidas, coloca as dúvidas nos comentários também, que as suas respostas virão nos programas de segunda, quarta e sexta, que a gente faz com muito carinho para você. Sempre a equipe vai fazer o monitoramento, vai fazer o pente fino para escolher as melhores perguntas para colocar nesses programas. Sempre tem resposta muito bacana para você. Ei, você aí, tá sabendo que o Mandiboa agora tem vídeos exclusivos no espaço de membros? É material somente para membros. E ali você vai encontrar quadros como respondendo membros, comentando comentários, relatos, como fazer coisas práticas, entrevistas especiais, tudo de uma forma muito mais à vontade, sem comerciais, direcionado para o membro. E você quer fazer parte de tudo isso, quer ter acesso a apenas R$ 7,99
você vai ter um Band de Boa diferente, vai ficar mais próximo de todos nós aqui da equipe Um Band de Boa. E se você quer fazer parte, clique no Seja Membro, ou desce no primeiro comentário fixo desse vídeo e vai ter um linkzinho lá no Seja Membro. Você clica, faz a sua adesão e a gente vai ficar aguardando você no espaço de membros. Até lá! Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai Xangô nesse momento, meu pai, eu como seu filho, eu peço a voz que derrame seu axé, a pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Meu pai, para aqueles que são seus filhos, que você habita em suas coroas e corações, que o Senhor traga todo o fortalecimento do seu axé, que abra os caminhos, que resolva os problemas. Traga a eles, meu Pai, toda a vossa misericórdia e bênção, a bênção da sabedoria e da nobreza em suas vidas, para aqueles que não têm a vossa força em suas coroas. Pai, eu peço que você derrame todas as suas virtudes sobre ele, trazei justiça e misericórdia, trazei vitória e muita prosperidade, trazei sabedoria e permita que esse filho ou essa filha tenha sempre seus limites aumentados para que ele tenha uma vida cada vez melhor, com saúde, proteção, paz, luz e prosperidade, sucesso, dinheiro e muita justiça. Que Xangô nos abençoe cada vez mais. Caô, cabecilê, meu pai. Até a próxima, galera. Tchau.